Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora, vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, em consequência da desobediência deles. Assim, são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome, e agradecido, exultarei de alegria. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo dizia Jesus aos chefes dos fariseus que tinham convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alguém já fez isso aqui? Foi uma festa e saiu convidando os pobres, os aleijados, os cegos. Você conhece algum cego, por sinal? Você conhece algum aleijado, por sinal? Isso aqui é um exemplo bem análogo mesmo do que Deus faz com a gente em cada Santa Missa. Ele não faz esta festa, que é o banquete. A Igreja Católica diz que a missa entre a tríade, né? Memorial, sacrifício, também é um banquete, uma festa. E ele institui esta festa, ele se fazendo alimento para comer de conversa, né? Ele se colocando na condição de oferta, de doação, e dá a cada um de nós que somos cegos. Quantas vezes somos cegos? Quantas vezes não enxergamos um palmo diante do nariz? Quantas vezes nas trevas do pecado
a nossa cegueira faz a gente, muitas vezes, de maneira alguma, perceber o que Deus está nos mostrando através das pessoas que nós convivemos, através da igreja, no qual nós fazemos parte, né? Os aleijados, né? Sim, nós muitas vezes não temos o nosso corpo na perfeição, na plenitude que é chamado a ser, se pensarmos no corpo de Cristo. Paulo vai fazer essa comparação que Cristo é a cabeça e a igreja são os seus membros, né? Muitas vezes nós, com as nossas imperfeições, por causa dessa cegueira até, por causa dessas trevas que estão muitas vezes nas nossas maneiras de encarar as coisas, muitas vezes nessas imperfeições prejudicamos até mesmo a igreja, o corpo e o membro de Cristo, né? E os coxos, né? Os coxos são aqueles que não sabem andar direito, né? Quantas vezes também nós somos estes que não sabemos andar segundo e dentro da obediência de Deus. Os nossos passos frente àquilo que Ele nos pede, frente àquilo que Ele nos coloca nas circunstâncias da vida, né? Nos faz muitas vezes andarmos de uma forma torta, de uma forma, se é que talvez andamos, né? Tem que ver dentro daquilo que Deus nos pede em santidade. Quantos passos nós já demos em direção a isso? Mas em cima de todas as nossas imperfeições, prevalece o versículo que inicia a carta de São Paulo. O chamado de Deus é irrevogável. Porque somos tudo isso. Porque temos todas essas imperfeições. Porque temos todos esses problemas. É que Deus, ainda assim, institui esse banquete salvífico, em que o próprio Filho dele vem agora ao nosso encontro para tentar suprir e, muito mais do que suprir, aniquilar as imperfeições que estamos ofertando a Deus. O Cristo Jesus é aquele que vai simplesmente otimizar aquilo que em nós está por mais ou menos bom ou nada bom. O corpo, a presença sacramental do Senhor que nos é dado neste banquete serve para fazer com que de fato saiamos da caminhada da desobediência. Deus agora, quando Ele nos enxerga, Ele não só nos enxerga como imperfeitos, mas Ele também enxerga o Cristo Jesus que está em nós, que faz com que sejamos perfeitos. Que maravilhosa essa misericórdia! Uma vez que Ele percebeu que nós não conseguiríamos ser os dignos para estar nesta festa, então Ele manda seu Filho para se fazer alimento, e assim, então, por causa do Cristo, nós somos agora dignos. Nós somos agora esses que são os chamados de Deus e de forma irrevogável. Agora o Cristo Jesus nos garante a entrada nesta profunda comunhão com Deus. Entretanto, aqui vem junto da misericórdia a justiça. Como é que nós vamos tratar agora os cegos da nossa vida? Como é que nós vamos tratar os aleijados da nossa vida? Será que você não conhece mesmo nenhum cego? Agora, analisando isso de uma forma mais teologal, de uma forma mais... agora você entende que a cegueira que está sendo dita aqui não é simplesmente uma cegueira física, mas quantas pessoas você também conhece que não enxergam um palmo de nariz, que não conseguem discernir entre o certo e o errado, entre luz e trevas? Pelo contrário, acho até que as trevas são luz e as luzes são trevas. Como agora você vai tratar os aleijados da sua vida? Aqueles imperfeitos, aqueles que, quando você olha até uma algeriza, mediante a imperfeição que eles carregam em si? E como é que agora você vai tratar aqueles que são os coxos da sua vida? No paradigma de Deus. Nós somos tratados assim. E agora nós temos como obrigação, como critério de justiça, então, tratar os outros com o mesmo paradigma que Cristo e que Deus nos tratou. Correndo o risco de, se não o fizermos, esterilizarmos este momento que estamos vivendo aqui. E esse é o famoso pecado do Espírito. Esterilizar os efeitos do Espírito em nós. Porque nós não fazemos da nossa parte esses efeitos espirituais que o Espírito colocou em nós, que é o Cristo Jesus, na vida do outro.
na vida do próximo. Eu agora tenho uma grande responsabilidade. Aquilo que o tio do Homem-Aranha fala, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Uma vez que temos Cristo dentro de nós, um grande poder está dentro de nós. Um grande poder está inserido em nós. Só que esse poder me traz responsabilidade. Responsabilidade frente ao outro. E que outro? Não os que me agradam, mas os que têm todo esse perfil aqui, ó. Que eu também tenho, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe para si e reformulou, recapitulou, restaurou à luz da imagem de Cristo. E agora, através da Santa Missa, eu olho para as pessoas que têm essas tríades de defeitos, os mesmos olhares que o Cristo Jesus teve sobre mim. E se necessário for, que eu saiba também me imolar pelo próximo. Que eu também saiba me ofertar com palavras, com testemunhos, com vida, para estes que mais precisam de mim. Eles precisam de nós. É uma questão agora de entendermos isso. Eles necessitam de nós. Ah, mas vamos ser rejeitados. Não importa isso agora. O mundo pode até recusar Cristo, mas que não seja por nossa culpa. Que não seja por nossa omissão. Que lá diante de Deus, eles não olhem para nós perante Deus e falem, olha, se eles tivessem sido o que eles eram, talvez nós aceitaríamos o Senhor. Que vão ter aqueles que vão ser os repróbravos, né? Os que vão rejeitar Deus, ok, isso nós sabemos. Você pega o Apocalipse lá que você vai ver. Vai ter um monte de gente que vai ser salvo, um monte de gente vai ser condenado. Agora, essas pessoas jamais podem ter no seu arcabouço de falácias ou de retóricas a verdade de que ele se encontrou um dia com um cristão e esse cristão não foi o que tinha que ter sido. Porque muito recebeu, então muito agora também terá que dar para as pessoas que estão ao nosso redor. Que de fato nós saiamos dessa missa diagnosticando agora as pessoas, né? Diagnosticando é um termo próprio mesmo para quem está doente, né? Que nós sejamos médicos agora das pessoas. Diagnosticando as suas enfermidades. E em vez de repeli-las por causa dessa enfermidade, agora vamos nos dedicar ainda mais para o que mais precisa de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.